Salário da função pública pode registrar um novo atraso, alerta a Ministra das Finanças. A Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, afirmou hoje, 14 de agosto, que os salários dos funcionários públicos podem enfrentar um novo atraso no pagamento, similar ao acordo em julho passado. No entanto, a Ministra ressaltou que o Governo está a elaborar estratégias para mitigar esta situação. Existe um desfazamento entre o timing, o momento de entrada na conta única do Tesouro daquelas que são as receitas fiscais e as datas associadas aos compromissos que temos que fazer face. Se nós estivéssemos numa situação financeira que tivéssemos já conseguido constituir uma boa almofada para minimizar esse timing, os cidadãos quase que não sentiriam isso, porque a almofada que tivesse sido constituída permitiria cobrir esse desfazamento. Mas por causa da pressão do serviço de dívida, que em alguns meses é maior que noutros, não nos tem sido possível constituir essa almofada. Então, sempre que entra a receita, essa receita é automaticamente consumida por serviço da dívida. A maior parte dela é titulada, de modo que o sistema automaticamente debita a nossa conta, e à medida que nova receita vai entrando, nós vamos seguindo com o processo de pagamento. A dimensão do serviço da dívida e às vezes a nossa dificuldade em rodar essa dívida, porque muitas vezes é negociado com algumas instituições financeiras elas reinvestirem, mas o reinvestimento ou não reinvestimento versus o tempo que vai levar a entrada de receitas fiscais do mês em referência faz com que muitas das vezes o processo derrape e até a data de 30/31 não tenhamos os recursos necessários para honrar com aquela que é a folha salarial. Vera Daves de Souza, ao se pronunciar após a reunião da Comissão Econômica do Conselho de Ministros, esclareceu que esse cenário pode se repetir devido à pressão associada ao serviço da dívida e ao tempo de recebimento das receitas. Existem riscos do atraso salarial. Sendo totalmente honesta, existe esse risco. Existe esse risco porque está relacionado com a pressão de serviços da dádiva e com os timings de entrada das receitas, mas estamos fazendo de tudo para que o risco seja sempre minimizado e mitigado, pois temos consciência dos constrangimentos que isso causa às famílias angolanas, disse a governante. Por isso é que nós temos sido cada vez mais criteriosos, não apenas cautelosos, não apenas no que diz respeito a novas contratações, estamos a falar de uma folha de quase 300 mil milhões de kwanzas mês, quase 300 mil milhões de kwanzas mês, ser criteriosos em novas admissões, mas também cautelosos em novas admissões, mas também criteriosos com relação à nova dívida que seja contratada, não só no que diz respeito ao custo associado a ela, mas também no que diz respeito ao projeto que vai se financiar, para assegurarmos que se tenha o melhor impacto possível e contribua efetivamente para que o PIB aumente e com isso tenhamos mais receitas fiscais. De modo que a conjugação de medidas conjunturais para cobrir o gap e medidas estruturais para dinamizar a atividade econômica e fazer crescer o PIB e aumentar as receitas é que vai nos permitir assegurar que essa situação do pagamento dos nossos compromissos seja gerida da forma mais tranquila possível, criando o menor constrangimento para os cidadãos. Sr. Ministro, bom dia novamente. Atendendo à explicação que acaba de nos dar, é uma situação que poderá se repetir nos próximos tempos, por exemplo? Existe esse risco. Sendo totalmente honesta. Existe esse risco porque está relacionado com a pressão do serviço da dívida e com os timings de entrada da receita, mas tudo estamos a fazer para que o risco seja sempre minimizado e mitigado, porque temos consciência dos constrangimentos que isso causa às famílias angolanas. Logo, é falso, caso se que os cenários nacionais vão ser pagos no dia 17.
É falso, porque a essa data nem sequer estão processados pelas direções de recursos humanos das unidades orçamentais, porque o circuito é que a partir de determinada data as direções de recursos humanos dos ministérios, institutos públicos começam a processar a folha e processam com base na efetividade do mês anterior. De modo que tem que ter essa informação organizada e com base no controle de efetividade, da assiduidade, a pontualidade para alguns que têm sistemas biométricos, concluem esse processo, carregam no sistema e a partir do momento que vai sendo ativa, essas folhas vão sendo ativas, esses pagamentos vão sendo feitos. Queremos dar nota também que já nos aconteceu no passado termos os recursos financeiros disponíveis para pagar, mas as folhas ainda não tinham sido processadas e carregadas em sistema por alguns dos órgãos. Mas, obviamente, que no final do dia não é nossa missão apontar culpados e procurar motivos que justifiquem o facto das coisas não serem feitas. O que as nossas equipas fazem proativamente é contactar, tendo os recursos disponíveis naturalmente, contactar as direções de recursos humanos das unidades orçamentais que nós notamos que ainda não carregaram as folhas e até nos disponibilizarmos para ajudar caso o constrangimento seja de natureza relacionada ao sistema.